Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Anderson Ferreira, sou engenheiro de projetos, trabalho na mineração Rio do Norte, mineradora de bauxita, localizada no Pará, no coração da selva amazônica. O objetivo hoje aqui é, de forma sucinta, apresentar esse trabalho sobre gigagem, a disciplina de concentração gravítica e separação magnética. Gigagem é um processo de separação hidráulica que consiste da repetida expansão e contração vertical de um leito de partículas pelo movimento pulsante de água. O resultado é a estratificação do leito, que corresponde à separação das partículas em camadas ou estratos de densidades crescentes, desde o topo até a base. Os diferentes tipos de gigs usados são compostos essencialmente pelos mesmos elementos básicos, como podemos ver na figura 1, onde está representado o gig tipo Denver. A pulsação do fluido pode ser produzida de diferentes maneiras, dependendo do tipo de gig, pode ser mecânico, por meio de êmbolo, ou pela pulsação da água ou ar. Qual a principal vantagem dos gigs? Bem, além do baixo custo operacional e a elevada capacidade produtiva, a simples operação, admissão de alimentação com ampla diversidade granulométrica, grandes flutuações de teores e percentagem de sólidos. Não existe ainda uma teoria quantitativa que explique a gigagem em todos os seus aspectos, mesmo equipamentos sendo de grande relevância no tratamento de minérios. Ainda assim, existem pelo menos duas teorias que explicam vários aspectos. Uma delas é a teoria hidrodinâmica, que tenta descrever a gigagem a partir do comportamento de partículas individuais do fluido, enquanto a outra, a teoria de energia potencial, descreve o comportamento do leito como um todo. Teoria hidrodinâmica da gigagem. Segundo Sampaio e Tavares, a teoria hidrodinâmica clássica considera inicialmente o movimento de uma partícula individual no leito do gig, e então relaciona o movimento de todas as partículas em conjunto, sendo que a estratificação das partículas ocorre devido a três mecanismos: sedimentação retardada diferencial, aceleração diferencial no início da queda, consolidação intersticial das partículas durante a fricção. Sedimentação retardada diferencial. Uma partícula em sedimentação livre é acelerada em um certo período pela ação da gravidade, aumentando sua velocidade até alcançar a velocidade terminal. A razão livre de sedimentação de duas partículas esféricas de diâmetro dl e dd, densidade ρl e ρd, é expressa pela seguinte relação. Segundo Sampaio e Tavares, quanto maior for a razão de sedimentação, mais fácil será a separação das partículas por densidade, já que a razão de sedimentação corresponde ao tamanho requerido para duas partículas apresentarem a mesma velocidade terminal. Porém, esse mecanismo não pode explicar sozinho a separação por gigagem, pois, com altas frequências do equipamento e as baixas amplitudes dos leitos envolvidos na gigagem, é improvável as partículas sejam capazes de atingir a sua velocidade terminal de sedimentação. Teoria da aceleração diferencial. As equações do movimento da partícula determinam os valores da aceleração de cada partícula, sendo esse valor regido simplesmente pela densidade. Portanto, a densidade é o principal fator para que o mecanismo da aceleração diferencial ocorra. Sendo assim, se for levado em consideração apenas a aceleração diferencial, o tamanho das partículas não teria nenhuma influência na gigagem. Porém, a influência do tamanho da partícula aumenta com o tempo da sedimentação. Desta maneira, para que a separação entre a partícula ocorra mais significativamente, é necessário que o tempo de deslocamento seja suficientemente curto e que o ciclo de gigagem seja repetido inúmeras vezes. A consolidação intersticial ocorre quando as partículas finas continuam a se sedimentar nos interstícios
as partículas grosseiras, que se depositaram primeiro. Este mecanismo foi proposto hoje atualmente por Gaudian e é importante na gigagem, pois explica como a recuperação de partículas finas do produto denso aumenta com uma etapa de sucção mais intensa. O tamanho máximo de partículas capazes de passar pelos interstícios deixados por partículas esféricas, posicionadas em um arranjo compacto, o qual é igual a 0,41 vezes o diâmetro de esferas que formam o leito. No caso do GIG, este fenômeno é de grande importância, pois, uma vez empacotado o leito, formando uma estrutura semelhante a um leito meio filtrante, o fluido continua atravessando o leito, carregando os finos arrastados. Esse efeito é muito mais significativo que a simples percolação dos finos, através do leito dos grossos pelo efeito da gravidade observado em diversos outros equipamentos de concentração gravimétrica. Teoria da energia potencial. A importância da energia potencial instantânea foi reconhecida primeiramente por Meyer, quando foi aplicada a concentração por gigagem. O mecanismo está esquematizado na figura 2. De acordo com Burt, a teoria da energia potencial pode ser melhor entendida considerando-se uma mistura binária e homogênea, composta de partículas leves com peso, partículas pesadas com peso Gd, com um único centro de gravidade, o da mistura, a uma altura correspondente à metade da altura total do leito. A energia potencial da mistura homogênea será: após a estratificação completa, passarão a existir dois centros de gravidade, correspondentes a cada um dos componentes da mistura. A diferença entre energia potencial entre os dois estados fornece energia disponível para a estratificação de uma mistura binária. Essa diferença é sempre positiva e resulta no rebaixamento do centro de gravidade do sistema. Esta variação positiva mostra que o sistema de uma mistura binária homogênea é instável e que tende a buscar um estado mais estável, ou seja, com menor energia potencial. A estratificação está, por isso, relacionada com uma redução de energia, sendo esta redução a causa física que o processo ocorra. Tipos de GIG. O GIG é um dos mais antigos equipamentos usados na concentração de minérios. Supõe-se que o princípio básico de funcionamento teria sido conhecido já no Egito Antigo. O processo de gigagem desenvolveu significativamente desde a sua criação. Avanço esse que foi impulsionado pelo aumento da demanda de minérios e carvões com a Revolução Industrial. A pulsação do fluido pode ser produzida tanto mecanicamente, por meio de êmbolo, quanto pela pulsação da água ou ar, que é admitido de forma intermitente à carga por meio de uma válvula especial. Em alguns tipos de GIG, o movimento relativo entre o fluido e o leito de partículas é obtido pelo deslocamento vertical do crivo. Trajano classificou os GIGs em duas categorias: GIGs de crivo fixo e GIGs de crivo móvel. Agora apresentamos aqui o GIG Denver. É um GIG de crivo fixo e aberto em prego diafragma. O produto denso é extraído do fundo do compartimento. Na parte superior do compartimento encontra-se um mecanismo que gera pulsações de um lado e do outro, o leito e o crivo. O mecanismo responsável pelas pulsações consiste em uma biela que realiza um movimento alternativo vertical dado por um eixo concêntrico a qual assume sobre o diafragma ou borracha. A forma de U da arca do GIG Denver resulta na ocupação de uma parte significativa da área dos aparelhos pelo mecanismo responsável pelas pulsações. Pessoal, obrigado. Esse é o fim da apresentação.